dia, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é a missionária Daniele Diógenes, trazendo para você o maná diário. Pai, nesta manhã eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre cada vida que está ouvindo esta palavra, fortalecendo, dando graça, trazendo sobre eles a paz que excede todo o entendimento, repreendendo toda ação contrária, toda ferramenta preparada contra a vida deles. Senhor, que nada venha faltar, que a abundância chegue na vida deles, nos lares. Pai, eu te peço nesta manhã que as misericórdias do Senhor são novas e a cada manhã elas se multiplicam sobre as nossas vidas. Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor nos concede, porque como diz a tua palavra, eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Que pessoas que ouvem nesta manhã tenham um dia cheio de paz, de alegria, de proteção, debaixo da potente mão do Altíssimo, em nome de Jesus. Maná diário de hoje está lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele estava trazendo aqui a convicção de que Deus era com eles no meio da perseguição. Nós sabemos que Deus, ele trabalha de uma forma diferente do que a nossa mente pode imaginar. Os planos, pensamentos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. O Senhor, quando vê Paulo ali sendo Saulo, ele era alguém instruído na religião, instruído na lei, mas ainda não conhecia o Cristo verdadeiro, ainda não conhecia o amor de Deus na sua vida. Era um homem perseguidor, era um homem que não poupava perseguir aqueles que eram do caminho, aqueles que serviam ao Senhor, aqueles que verdadeiramente eram discípulos de Cristo. E ele vai, certa feita, no capítulo Atos de 9, vai trazer como foi que Paulo foi colocado dentro do propósito a qual Deus tinha para ele. Eu já quero dizer para você que vê alguém totalmente contrário à vontade de Deus, praticando tudo que não agrada ao Senhor. Esta pessoa, aos nossos olhos, pode até ser alguém que para a sociedade não tem mais jeito. Dentro da nossa casa, familiares que porventura façam coisas erradas e a gente até chega a pensar, não muda, não tem jeito, de calabara séria. Mas Deus me mandou aqui nesta manhã para dizer que aquilo que para mim não tem jeito, que para você não tem jeito, para Ele sabe como fazer vaso, para Ele sabe como colocar na forma e na forma que Ele quer. Erabacante ou de labrassúria. Paulo vai sair de onde ele estava para o destino de Damasco. Paulo vai com cartas. Paulo vai habilitado para destruir quem estava fazendo a igreja crescer, a igreja prosperar. Era um tempo de crescimento na igreja de Cristo, na terra. E aquele homem, ele vai furioso, ele vai respirando ameaça, ele vai com fúria de caravassúbia. Só que quando chega perto de Damasco, um resplendor de luz, invade Paulo. Bendito resplendor de luz, de calavarassúria, porque Paulo estava em trevas, conhecia a religião, mas não tinha luz, estava dentro do conhecimento do conselho de Gamaliel, aonde ele aprendeu aos pés daquele homem, mas ele não conhecia o verdadeiro Cristo, o que transforma caráter, o que muda a situação da nossa vida, o que faz nova criatura. Para Paulo, ele não passava de alguém que era instruído na lei, de alguém que chamava os do caminho de seita, de religiosos.
Só que quando ele vai entrando em Damasco, Deus chegou primeiro. Deus sempre vai chegar primeiro na minha e na tua história. A Bíblia vai dizer que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela luz, ela foi tão forte que ela colocou Saulo no chão. Diz a Bíblia que ele cai com o rosto em terra e já cai, aleluia, manso, já cai, oh glória a Deus, chamando o Senhor, Senhor, já cai reverenciando. Deus trabalha de uma maneira que não nos compete entender, mas se for preciso, ele vai abater, se for preciso, ele vai derrubar, se for preciso, ele vai colocar no chão, se for preciso, ele vai, aleluia, fazer cair, fazer descer, aleluia, se prostrar, para entender que ele é Senhor. Foi assim, com Saulo, e ele levanta e diz: Senhor, Senhor, aleluia. E o Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os agrilhões. O Senhor está dizendo, sabe o que para ele? Ai daquele que caiu na minha mão. Horrenda coisa é cair na mão dos Deus vivos. Está na minha mão. Eu agora vou trabalhar, vou te fazer vaso, vou tratar de ti, vou tirar o que não agrada. Tu és meu. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Começa agora na vida de Saulo um agir de Deus, um agir onde ele começa no chão, um agir onde ele começa caindo. Por vezes Deus vai fazer a gente ter que ir ao chão, ter que ir abaixo, para nos limpar, para nos tratar, para que lá na frente, como Saulo, a gente possa dizer: que diremos, pois, estas coisas? Que diremos, pois, através da perseguição, da tribulação, da fome, do perigo, da angústia, da espada? Nada nos separará do amor de Cristo, porque em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Sabe quem é que está dizendo isso aqui? Quem perseguia, quem matava, quem humilhava, quem fazia tudo ao contrário, errado, contra a vontade de Deus. Deus poderia ter dito: eu não quero Saulo para a minha obra, eu descarto ele. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu sinto Deus nessa palavra, que Deus não descarta quem nós descartamos, que Deus escolhe quem ele quer. Saulo ali vai ficar 3 dias cego. O Espírito de Deus, aquela luz cegou ele, mas ele já entendeu que era a chamada, ele já entendeu que era um propósito, ele já compreende que era o trabalhar de Deus. Aqueles homens que iam com ele para Damasco, a fim de destruir, respirando ameaça para matar quem estava lá, anunciando a palavra, levaram Paulo até Damasco. Ele não pôde nem entrar sozinho mais, teve que ser levado por alguém. Olha aí Deus fazendo ele entender que a dependência não era dele próprio e que agora a dependência dele era de Deus, e Deus estava usando aqueles homens que estavam indo com ele, recebendo ordem dele, agora para conduzir ele. Deus estava trabalhando. Eu quero dizer para você que tem visto esse filho trabalhoso, esse marido trabalhoso, essa situação que você não consegue enxergar uma mudança, mas eu quero dizer que nem que para isso Deus tinha que fazer cair, colocar no chão, para de lá levantar como alguém que ele vai usar na terra como instrumento, como usou Paulo. A Bíblia vai dizer que ele chega em Damasco e ali ele vai ficar numa casa onde Deus agora vai visitar Ananias e vai dizer: Ananias, vai na casa da rua direita. Deus vai entregar todo o endereço aonde Saulo estava orando. Querida, Deus conhece tua luta, conhece teu endereço, sabe aonde você está, conhece tua vida, conhece tudo que está no teu pensamento. E a Bíblia diz que Ananias olha e diz: Senhor, mas ele é perseguidor, ele é alguém que no caminho ele mata aqueles que são teus. Na caminhada ele não respeita ninguém. Foi pela mão dele que Estevão morreu apedrejado. Ele ficou com a roupa de Estevão.
Ananias quis contender com Deus, Ananias quis questionar, e por vezes nós nos comportamos como Ananias, queremos questionar, mas não cabe a nós questionar as ordens, o comando, a direção daquilo que Deus está fazendo, nos está dando. A Bíblia vai dizer que quando Ananias tenta questionar com Deus, o Senhor diz para Ananias: Ananias, ele para mim é um vaso escolhido. Vai, ora na cabeça dele, porque eu vou usá-lo na terra. Aramande calavassuriá e decas. Olha, quem diria que Deus escolheria alguém que perseguia o seu povo? Quem diria? E o Senhor disse: vai, porque ele saberás, aleluia, o que hás de padecer pelo meu evangelho, o que há de padecer pela minha obra, o que há de padecer. Por isso que Paulo, ele passa por naufrágio, por prisões, por perseguições, e ele tem a graça de Deus na sua vida, que é o que basta. É por isso que ele declara aqui com toda veemência, com toda autoridade: que diremos, pois, a estas coisas? O que era que Paulo estava vivendo? Perseguição. O que era que Paulo estava vivendo? Afrontas. Ai de calavassúbia. Mas Deus havia dito: perseguidor vai tornar-se, aleluia, perseguido. Para quê? Para que ele fique na minha dependência. E a Bíblia vai dizer que aquele homem Ananias vai até onde Paulo está, coloca a mão na sua cabeça, ora, e assim que ora, as escamas dos olhos caem, e ele já é tomado e batizado pelo Espírito Santo de Deus. Deus trabalha de maneira sobrenatural na vida do apóstolo Paulo, homem que doutrinou as igrejas, que fundou igrejas, que levou, aleluia, a palavra de Deus aos gregos, aos romanos, aos judeus. Aquele homem pregou a palavra de Deus, fez viagens missionárias. Por quê? Porque agindo Deus, quem impedirá? Era abacante o de labraçura. Eu sinto Deus aqui. Deus está agindo. Não se preocupe com a situação que você está vendo e que diante dos seus olhos não tem mudança. Porque para aqueles homens, Saulo não tinha mudança, mas para Deus ele era um vaso escolhido. Tome posse dessa palavra nesta manhã. Se inscreva no canal da missionária Daniele Diógenes, deixe o seu like, e que as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja na tua vida, em nome de Jesus. Amém.